Oi, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Então, essa semana eu recebi um e-mail de um colega que estudou comigo no MBA. A gente se formou tem mais de 15 anos, mas a gente tem uma tradição muito bacana da nossa turma aqui. Todo ano todo mundo manda um e-mail para a turma toda, né, para nossa classe, contando como está a vida. E nesses 15 anos ou mais que a gente já se formou, mais, tem 17 anos que a gente, 18 anos, enfim, que a gente se formou, já teve de tudo. Teve casamentos, teve divórcios, teve um colega nosso que morreu, inclusive num acidente de avião. Teve gente que foi diagnosticada com doenças severas, teve gente que perdeu filho, enfim. E um colega nosso mandou um e-mail essa semana pedindo desculpas que ano passado ele não mandou a atualização dele e explicando por quê. Ele falou: eu não consegui. Ele contou que ano passado tinha sido o ano mais difícil da vida dele, porque ele foi diagnosticado com um tipo de câncer, um tipo de leucemia muito raro, incurável, e que ele estava lidando com isso desde o ano passado. E ele recebeu o diagnóstico, passou por todos aqueles estágios do luto. Tem os 7, acho que são 7 estágios do luto, né? Você começa na negação, aí tem a negociação, enfim, tem lá a sequência toda. Inclusive, uma coisa que ele fala é que os estágios, eles não são lineares. Então, muitas vezes, você acha que você passou de um estágio e passa algumas semanas, você volta, você regride, enfim. Imagina o quão difícil deve ter sido para ele. Ele também conta que, no começo, só ele e a esposa sabiam. E eles estavam tentando processar isso tudo. E durante meses, né? Imagino que a esposa dele, a Suzy, apoiou muito ele nesse processo, mas que aos poucos eles foram conseguindo criar a coragem de conversar com alguns poucos amigos muito próximos e tal. Mas que é uma conversa difícil de ter, né? Porque você não quer ficar falando disso, as pessoas têm mil perguntas, você não quer ficar dando explicação, entrando nos detalhes. E às vezes você se vê, eu já passei por isso, óbvio, numa escala menor, mas assim, de você tá passando por uma dificuldade, aí você fala para a pessoa e você tem que ficar consolando a pessoa. Mas você que tá passando por aquilo, enfim, né? Imagino quão difícil deve ter sido esse processo para ele. Mas ele falou que teve um amigo dele que insistiu muito para ele procurar outros especialistas, procurar outras opiniões naquele momento. Ele tinha ficado tão abalado com o diagnóstico, era um diagnóstico assim, olha, é gravíssimo, incurável, talvez tenha uma perspectiva de algum tratamento bem paliativo, que talvez você qualifique quando os seus sintomas piorarem muito, mas também, assim, a chance desse tratamento paliativo ter sucesso é no máximo 50%. Então ele estava realmente, assim, se preparando psicologicamente, espiritualmente, sabe, para o fim da vida. E esse amigo falou: cara, mas conversa com outras pessoas e tal. Bom, ele descobriu que o pesquisador que descobriu esse tipo de leucemia ainda era vivo, né? Descobriu esse tipo de leucemia uns 30 anos atrás. E ainda tocava um laboratório de pesquisa que não era muito longe de onde ele morava, algumas horas de carro. Ele decidiu ir lá falar com o cara. Ele falou: cara, vou lá conversar com ele, vou ver o que ele tem para me falar. E bom, já tinha dado uma sorte imensa, né? Desse cara tá vivo, desse cara tá lá acessível, conseguiu falar com o cara. E esse médico, né? Ele falou: cara, vamos fazer uns exames a mais para eu entender seu caso. E fizeram lá mais alguns exames e analisaram, né, de maneira bastante profunda. E aí o médico volta para ele e fala: então, você não tem esse tipo de leucemia. Você foi diagnosticado errado. Na verdade, você tem alguns indicativos aqui, sim, de um tipo de leucemia, mas você está extremamente saudável, tem tratamento. E, assim, o prognóstico e o tratamento completamente diferentes de tudo que ele tinha entendido da condição dele até aquele momento. Olha isso. E aí, gente, vem o grande moral da história. Que ele fala, que é um negócio também que eu acredito muito, já falei no Instagram para vocês. Ele fala que como que é inútil a gente sofrer logo e por coisas que a gente não tem controle. Ele ficou 1 ano da vida dele, imagina, miserável, pensando que ele ia deixar a esposa, deixar os filhos jovens, né, crianças, adolescentes ainda.
e ponderando a finitude do ser e o fim da existência dele. E, na verdade, aquilo não era a realidade. Aquilo simplesmente não era a realidade. Então, olha a energia e o tempo que ele... E é disso que ele fala. Ele fala assim, quanto tempo eu deixei? Quanta energia eu gastei sofrendo por causa disso? Primeiro, por uma coisa que estava completamente fora do meu controle. Não tinha nada que eu podia fazer. Segundo, por uma coisa que sequer era verdade. Sequer ia acontecer. E ele fala, cara, quanto tempo eu perdi, quanto que eu sofri, quanto que eu chorei, quanto que eu fiquei pensando cenários na minha cabeça sobre o que ia acontecer com a minha esposa, o que ia acontecer com os meus filhos. Quanto tempo eu perdi. Ele fala, quão inútil é isso. E aí eu volto aqui num ponto que eu já falei algumas vezes. Tudo a gente quer deixar para a última hora. Vai viajar, a mala arruma na última hora. Tem trabalho para entregar, vai fazer na última hora. Tudo é na última hora. Vai comemorar um negócio, vai organizar um negócio, é na última hora. E sofrer, a gente quer sofrer por antecipação? A coisa tá lá na frente. Às vezes nem tá. Às vezes é só possibilidade, você nem sabe o que vai acontecer. É só assim, talvez aconteça, tem uma possibilidade baixa, a pessoa tá o quê? Sofrendo. Sofrendo por antecipação. Olha que loucura isso. Olha que loucura. Por quê? Você não é obrigado a sofrer por antecipação. Não faça isso. Deixa para a última hora também. A hora que não tiver jeito. Fala assim, não tem jeito. Agora, olha, essa coisa aqui que talvez acontecesse, está acontecendo, está aqui, ó, tá aqui na minha frente. Tá aqui, hoje, chegou o dia, ela tá acontecendo hoje. Aí você sofre. Não sofre antes. Para quê? Sempre tem alguma possibilidade que aquilo sequer se materialize, que os planos mudem, que o mundo mude, que aconteça alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, a gente viveu uma pandemia. Tava cheio de gente, tinha certeza que naquela semana ia casar, que ia batizar o filho, que ia para o hospital fazer uma cirurgia. Nada daquilo aconteceu. Então, assim, vamos aguardar. Vamos olhar para as coisas, principalmente aquelas que a gente não tem controle, e vamos pegar e pôr elas numa caixinha. Bota lá numa caixa. Ai, olha, eu estou preocupada porque talvez possa acontecer essa coisa aqui no meu trabalho. Ai, talvez meu chefe saia, talvez eu seja demitido, talvez tenha uma reestruturação, ou talvez na escola da minha filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Legal. Bota numa caixa. Você tem algum controle? Tem alguma coisa que você possa fazer em relação a isso? Se o seu chefe vai pronunciar... Talvez não tenha nada que você possa fazer. Então, legal, não tem nada que você pode fazer. Bota numa caixinha e espera. Não fica pensando naquilo. Não fica sofrendo por aquilo. O dia fala assim, não, realmente, não tem jeito. Olha, hoje eu vim aqui dizer para vocês que o chefe tá indo embora, tá aqui o chefe novo. Aí, beleza, aí você... Quer dizer, eu recomendaria que nem aí você sofresse, né? Você desse uma chance para a pessoa nova. Mas o meu ponto é, pelo menos você já economizou um monte de tempo esperando pelo menos o dia chegar. Pelo amor de Deus. Vamos parar, vamos combinar aqui. Eu e você. Que a gente vai parar de sofrer por antecipação. A gente está decretando o fim disso. Hoje. Tá? Chega. Chega, tá proibido. Quando você se vê numa situação que ainda não se materializou e você estiver sofrendo, você vai lembrar de mim. Falando, deixa para a última hora. Essa é uma coisa que a melhor atitude é deixar para a última hora. Então vamos aproveitar, vamos procrastinar bastante e deixar para sofrer só na última hora. Só a hora que o problema estiver assim, ó, na sua cara, no seu colo. Ele estiver assim, ó, presente ali, com você. Soprando no seu ouvido. Chegou a sua hora, vem cá. Aí você sofre. Vamos combinar isso? Agora corre lá no Instagram e me conta. O que você achou desse áudio? Te ajudou?